E aí, o que vocês acharam da prova do Enem? O que eu vou dizer para vocês agora? Eu vou dar um pouco da opinião que os alunos me passaram e depois eu te passo um pouco da minha impressão a respeito da prova, tá? Em geral, todos que me mandaram as mensagens, eles me disseram que a prova estava legal, que os textos estavam claros, que havia cálculos, obviamente, como sempre, mas nada que fosse necessário aquela calculeira monumental que não terminasse mais. Então isso foi uma posição. Tinha cálculo, mas nada assim que fosse o fim do mundo. Os enunciados estavam razoavelmente claros e o número de questões impossíveis, assim, que eles olhavam direto e diziam, não era tão grande. Certo? Então essa foi a posição. Todos me falaram que se sentiram muito à vontade fazendo a prova. Ninguém me disse, foi um horror, eu não sabia nem o que fazer. Não, essa opinião não me foi transmitida, tá, gente? Muito bem. Então, essa é a posição dos alunos. O que o professor Paulo Fialho vê naquela prova do Enem? Queridos, assim, para mim foi a prova mais perfeita em termos de dificuldade no binômio tempo e nível das questões. Para mim, ela foi a mais perfeita de todas. Nunca o INEP conseguiu chegar perto, na minha humilde opinião, do que eles conseguiram nessa prova, tá? Então, havia trabalho braçal? Havia. Havia muita conta? Havia, mas tu não precisava fazer essas contas. Aquilo que a gente bateu muito em sala de aula, que era como montar, como organizar para poder fazer a comparação de qual das alternativas ia ser a mais adequada para que a pergunta, que respondesse a pergunta da forma mais adequada. Então, havia uma série de questões onde havia esse comparativo entre as respostas e que se o aluno montasse, organizasse e depois começasse a comparar, ele não precisava calcular as 5, calculava 2. Teve uma lá que ainda precisava dar uma calculadinha numa terceira, mas todas ficavam entre 2. E aí só entre essas 2 tu analisava o processo para ver qual delas era mais vantajosa. Muito bem. Em termos de combinatória e probabilidade, que é o grande bicho-papão, eles tentaram nessa prova colocar 2 questões de probabilidade muito tranquilas de serem feitas e 2 questões de análise combinatória pura. O que aconteceu? Uma das questões, a famosa questão do amigo secreto, ela tem um probleminha técnico e eles tiveram que anular. E tem muitas formas de a gente tentar entender isso, tá? Mas a que me parece mais clara, para quem fez a prova, para quem ouviu falar dessa questão do amigo secreto, ele dizia que na empresa havia 10 funcionários e tinha um casal. Ele queria saber a probabilidade de começar pelo casal e o último a receber ser uma pessoa do casal também. Então era só isso que ele perguntava. Então originalmente era para ser uma questão muito tranquila. Assim, quantas pessoas eu teria para começar? Eu quero que seja do casal? Beleza, então tinha 2 pessoas em 10. E aí sobrava uma lá pro fim, certo? Uma pessoa lá pro fim, em quantos? Em 9. E aí tu chegaria na resposta Brasil muito rapidamente. Só que tem um problema. Quando a gente começa o amigo secreto, aquela pessoa que começa a distribuir, imaginando que não haverá fechamento do grupo, essa pessoa que começou, ela é a última a receber. Não tem outra forma. Porque vamos começar o amigo secreto. Quem começa? Eu vou lá, pego o meu presente e começo a falar. Mas tu observa que eu não recebi esse presente. E se não houver um fechamento ao longo do jogo, ao longo da brincadeira, eu que comecei serei o último a receber. E não era isso que ele queria que uma pessoa do casal começasse e a outra terminasse. Bom, aí vai por água abaixo tudo. E aí não dá para fazer dessa forma. E aí a situação fica muito crítica, tá? Então aí eles anularam essa questão. As de combinatória, a outra era bem facinha e as 2 de combinatória eram razoáveis. Uma a gente fez idêntica em sala de aula a prova foi domingo, a gente fez, acho que foi na sexta-feira, aquela que era dos caminhos para ir de uma casa até a outra. A gente tinha feito uma igual. Né? Fazia muito tempo que tinha caído, principalmente para nós aqui do Sul, na URGS, já havia 2 questões, 3 questões praticamente iguais que haviam aparecido. A gente deu uma relembradinha e pronto, estava lá no outro dia da prova. Uma outra coisa que os alunos me falaram, que eu esqueci de falar, muitos falaram que se sentiram totalmente
à vontade fazendo a prova. Parecia que era exatamente a nossa sequência de exercícios e as nossas aulas, tá? Então eu fiquei muito realizado com esse feedback que os alunos deram. Então quer dizer, o caminho para o Enem nós temos muito claro já descoberto, né? É diferente de 2009, quando começou o Enem, que era uma coisa, e aí até uns alunos ficaram tristes comigo, que eu disse, pessoal, no mínimo 4 anos para a gente começar a ter aprovados, né, de uma forma mais contundente nas faculdades via Enem, porque a gente não fazia a menor ideia do que vinha pela frente. E de um ano para o outro, mesmo que tu tenha uma prova só para começar a analisar, tu não tem ainda um padrão de prova. E a outra, tu tinha que já vir com os alunos muito treinados para aquele tipo de linguagem. E realmente, só que não levou 4 anos, tá? Quando deu 3 anos, a gente já começou a ter um número fantástico de aprovados. Muito bem. De resto, questões impossíveis. Numa análise fria, pessoal, eu tô para dizer o seguinte, ó. Foi a prova que os professores fizeram mais rápido em toda a história. Não, não foi a mais rápida, tá? Porque teve 9, 10 que foram impossíveis, que os professores sérios todos admitiram que levaram mais de 3 horas e meia, 4 horas para fazer a prova. Aí veio 9 e 10. Aí 11 e 12 eram provas muito fáceis, muito rápidas, que a gente até desconsidera, faz de conta que não houve aquelas 2 provas, o nível era muito baixo. E aí de 2, 9, 10, 11, 12, 13 em diante a prova mudou de patamar, ficou com um nível muito mais elevado. Muito bem, de 13 para cá eu não tenho dúvida, essa foi a prova que os professores tiveram a maior facilidade para fazer. Certo? Podem ter errado, professores bons, podem ter errado alguma coisa? Claro que podem, né? Uma bobagem passa aqui, passa ali. Na hora da prova, quando eu fiz a prova de cara, me passou despercebido esse negócio do amigo secreto, que o primeiro que começa, quem começa é o último a receber. Não percebi isso na hora, fui perceber depois. Quando começou o buchincho, o pessoal começou a falar, buchincho em gaúchês, tá? Quando o pessoal começou a falar, aí eu fui dar uma analisada e realmente quem distribui, quem começa, ele é o último a receber se não houver quebra de ciclo, tá? Bom, que mais que nós temos sobre esta prova? Questões difíceis? Sim, então vamos lá. O que eu acho de número de questões, tá? Eu acho que há 14, 15 questões muito tranquilas para todos. 14, 15 questões, daquela que tu faz a primeira leitura e já sai marcando a resposta. Tá? 14, 15. Das questões difíceis, já vamos colocar nesse balaio Não, só as difíceis e as impossíveis. Tá, e as médias mais elaboradas? Tem 10 questões, bem pesadas. Então, quer dizer, vamos arredondar para 15 que tu tinha que ter feito direto, e tinha um 10 que não era para acertar. Se acertar é uma maravilha, tá? Mas não faz parte do bloco que nos interessa. E aí, então, nós temos 25 questões, né? 15 mais 10. Sobraram outras, quantas questões? Outras 20 questões distribuídas em médias mais elaboradas, médias mais altas e por aí. Então, nós tínhamos essas 20 questões para fazer a nossa diferença. Tá? Então, pensa lá, nós partimos de 15 que eram muito fáceis, e aí nós tínhamos mais 20 questões que nós poderíamos, mais 20 questões que nós poderíamos tentar fazer o grosso da nossa prova. Bom, e aí depende de cada um, tá, pessoal? Muita gente me falou que fez 35, 38, 39... Ninguém me falou que acertou mais de 40 dos nossos alunos assim à nossa volta. Ninguém ainda me disse a respeito disso, tá? Se bem que o número de acertos não quer dizer absolutamente nada. A gente já conversou imensamente sobre isso, né? Aquela história, tu errou uma fácil, a teoria da resposta ao item não acredita que tu acertou as outras. Claro, isso depende de que tu marcaste na fácil, né? Se tu marcou uma resposta absurda nessa questão muito fácil, tu botou um alvo no peito, eu não sei nada dessa sequência, eles vão desconsiderar tudo pra frente. Mas agora, se nessa questão fácil tu marcou algo que poderia ser, quando eles montam as questões, isso já está muito claro para eles, né? Quais são os tipos de erros. Se tu fez um erro que era muito falta de atenção, mas tu sabia a matéria, bom, aí tu não bota o alvo. Tá? Eles, dali para frente eles vão considerar alguma coisa, certo?
Então é isso que eu tenho para falar para vocês a respeito dessa prova do Enem. Daqui para frente a gente começa a falar sobre URGS, ok? Então, aguardem, em seguidinha falaremos sobre URGS de novo, gente. Valeu, beijo para todos!